Oi pessoal, aqui é Francine Hartmann, idealizadora do projeto Care Time. Hoje estamos aqui com um programa um pouquinho diferente. Hoje a gente convidou a nutricionista Maria Eduarda Fink, especialista em comportamento alimentar, para uma conversa e um café gostoso. Gostaria de agradecer a tua disponibilidade de estar aqui com a gente e seja muito bem-vinda ao projeto Care Time. Eu fiquei muito feliz e muito honrada com o convite. Com certeza vai ser muito legal a gente poder discutir um pouquinho sobre esse assunto tão importante no desenvolvimento das crianças. Lembrando que a gente vem conversando sobre a importância dos 1000 primeiros dias, né, que iniciam na gestação e são os 2 primeiros anos de vida da criança, a importância, junto com a campanha da Unicef, #EatPlayLove, onde o Eat vem a encontro, né, sobre a nutrição. Então, por isso que hoje a Maria Eduarda está aqui, para a gente discutir um pouquinho mais sobre isso. Bom, então quando a gente está falando de desenvolvimento, né, dessa criança, tudo começa na gestação, né, onde a mãe tem um papel muito importante, né, no desenvolvimento dessa criança, tanto cognitivo, né, mas também como comportamental. Então, a partir da gestação é que já inicia o desenvolvimento do comportamento desse bebê, seja ele alimentar ou outros comportamentos envolvidos, né. Então, a importância da alimentação e da mãe ter realmente uma alimentação equilibrada, nutritiva, né, com todos os nutrientes necessários para ela e para o bebê durante esse período é muito importante. Então, a gente pode dizer que o que a mãe come durante a gestação já vai estar influenciando no paladar, por exemplo, que a criança vai ter? Nas preferências, sim. Tem muitos estudos que trazem que durante ainda a gestação, tudo que a mãe preferir de alimentos, a criança tende a preferir também. Claro que isso não é uma regra, né? É uma preferência, mas sim influencia nesse comportamento dele. Então, durante a gestação, além da questão, né, de desenvolvimento, quanto é importante a mãe se nutrir bem para que essa criança se desenvolva bem, também tem a questão do quanto a mãe está influenciando no comportamento desse bebê, né? E aquela teoria que a gente escuta bastante na rua de comer por 2, né? Enquanto a gente está grávida. Sempre. É bem engraçado, né? Porque as gestantes sempre chegam para nutricionista e dizem, agora eu preciso comer mais, né? Na verdade, eu preciso comer melhor, né? Não quer dizer que, teoricamente, tem que comer mais alimentos ou mais quantidades. Sim, vai ter uma quantidade maior para o desenvolvimento da criança, mas a qualidade nesse momento é mais importante do que a quantidade. E é isso que muitas vezes as pessoas acabam se confundindo, né? Vale lembrar, né, que o intraútero é o primeiro ambiente em que a criança está se desenvolvendo. Então, começa a ficar mais fácil da gente entender o porquê que precisa se nutrir melhor, né? Então, assim, se é o primeiro ambiente e é o ambiente em que a mãe está proporcionando para a criança, né, o quanto que é importante a gente pensar assim em nutrir adequadamente para conseguir se desenvolver adequadamente. Exato, e é importante ressaltar também que nós somos pessoas diferentes, né? Então, não funcionou para uma mãe, não quer dizer que vai funcionar para outra. Então, é importante a gente realmente buscar essa orientação nutricional para entender o organismo daquela pessoa, o que ela precisa, como é que são as atividades, qual é o gasto, para realmente ela poder estar se nutrindo do que ela realmente precisa. E Maria Eduarda, depois que a criança nasce, por onde que a gente tem que começar a se preocupar em relação à nutrição da criança? Então, aí que vem o grande desafio da mãe, né? Que é a amamentação. Então, na teoria ela é muito linda, né? Funciona super bem, né? É o melhor para a criança, é o que vai deixar ela mais protegida, vai se desenvolver melhor, mas a gente sabe que na prática isso às vezes não funciona assim tão bem. Então, é importante também que essa mãe ela esteja preparada para um momento difícil da amamentação. Né? Amamentar não é algo simples, precisa realmente todo um suporte, né, junto dessa mãe. Então, nós temos aí várias opções, né, de suporte, não só familiar, mas também a necessidade de profissionais que auxiliem ela nesse momento. E a criança, então, até o 6º mês, ela não precisa de mais nada, apenas do leite materno, quando possível, né? Não precisa dar uma aguinha, nem um chá, nada disso. O leite materno ele realmente é um alimento muito rico, ele tem todos os nutrientes necessários.
Então, assim como para a criança ele é o melhor, a mãe também é um momento que ela precisa se cuidar mais. Então, tem um aporte calórico, aí sim, diferente da gestação, muito mais específico para que ela possa continuar produzindo. A gente gosta de dizer que leite materno ele não é uma máquina, né? Ele não funciona sozinho. Ele precisa realmente de um estímulo, né? Tanto da alimentação quanto da pega do bebê para que ela continue, né, produzindo esse leite e possa dar isso para o seu filho, né, como alimento. E a gente sempre gosta de trazer que a alimentação durante os 6 primeiros meses, além do nutrir, tem toda uma questão de afeto, né? Então é um momento da mãe com a criança, onde tu já está passando uma proteção, um carinho, né? Tá alimentando aquela criança. E a gente volta lá para nossas origens, né? De que realmente o alimento ele tem a importância de nutrir, né? De fazer a gente sobreviver. Então, todo esse momento realmente ele é muito delicado e muito importante e é só o que a criança precisa, do leite materno. Quando não é possível, né, por alguma intercorrência, que a gente sabe que é super comum, e é muito importante que a mãe não se culpe, né, porque toda essa questão psicológica envolvida da pressão, da sociedade, da família, dela mesma, de querer alimentar aquela criança com o seu próprio leite, gera um problema maior, pode, enfim, né, ela não conseguir até por conta disso, por questões psicológicas. Sim. A gente já viu muitos casos nesse sentido. Então é importante realmente que essa mãe esteja mais tranquila, consiga se alimentar, porque se ela não comer, ela vai estar, mesmo que tenha o estímulo da criança, ela pode estar, né, prejudicando o seu leite. Então é todo um momento muito delicado, onde a mãe precisa tanto desse suporte familiar quanto do suporte profissional. Sim, porque tem aí uma questão hormonal na mulher, né, envolvida, onde a gente também tem, eu falo a gente porque para mim a amamentação não foi uma coisa fácil, né, e a gente tem também uma questão de uma rotina nova, né, do cansaço. Todo um novo momento. Um novo momento e a gente idealiza muito esse novo momento. Passando esse período da amamentação, o que a gente pode dizer, né, de que vem de desafios pensando na introdução alimentar? Bom, então a introdução alimentar é um outro grande desafio, né? A gente vem falando aí de a cada passo são desafios novos, porque agora a criança precisa realmente aprender a comer, né? Então ela entra num processo de aprendizagem, não só em relação à alimentação, mas, né, em todos os outros sentidos, mas ela precisa aprender a comer. E é muito importante, então, a gente começar essa introdução de forma correta, para que a gente não tenha prejuízos mais na frente. Porque se a gente começa a introdução de forma incorreta, né, ou de forma onde a criança não esteja totalmente à disposição desse alimento para ela, a gente vai ter problemas no futuro com certeza, né, algo que a gente vê hoje muito comum, né, adultos transtornados por conta de uma introdução incorreta. Então, é muito importante esse suporte da família, né, a família estar junto nesse momento da introdução. Então, não deixar a criança desamparada, ela está aprendendo a comer, são coisas novas. Até o momento ela só amamentava, né? Ela só sabia o gosto do leite, precisa aprender alimentos novos. Então, é muito importante ter exposição desses alimentos. Então, quanto mais exposto o alimento estiver, mais preferência ele vai ter, né? Então, quanto mais variedade de alimentos saudáveis, né? Exatamente. A criança melhor. Exatamente. Então, a partir do 6º mês, né, que a gente recomenda, mas vai variar muito de acordo com cada criança. Então, o pediatra e a nutricionista vão poder indicar qual é realmente o melhor momento para aquela criança começar a introdução. Mas o mais importante nesse momento é que ela tenha realmente a exposição, né, de todos esses alimentos para que ela possa ir aprendendo a comer e escolhendo as suas preferências, né, as suas preferências alimentares no geral. E o exemplo, né, de uma boa nutrição em casa, né, o que os pais estão comendo, o que a família está comendo, acaba que eles observam bastante. Exatamente. Uma das formas de aprendizagem é a observação, né? Então, uma forma da gente aprender é observando o outro, e a criança faz muito isso. Então, não adianta o pai querer que a criança coma uma fruta, coma uma verdura, e ela nem, né, além de não ter em casa, no caso da exposição que eu comentei antes, ela também nunca comer, né? Então, a alimentação diferente da família é muito ruim. Então, claro que a partir do 1º ano, mais ou menos, que a gente já tem alimentação da família, do 6º ao 1º, é uma alimentação mais específica para a criança, exato. Mas a partir então desse 1º ano, é importante que a família não tenha uma alimentação diferente da criança. Se todo mundo vai comer arroz e feijão, a criança também vai comer arroz e feijão, né? Porque se a gente diferencia, a criança já começa a aprender, por que eu tenho que comer algo que meus pais não comem, que meu irmão não come, né? Ou que, enfim, o meu contexto familiar não está inserido.
E aí, então, esse exemplo realmente é muito importante. E algo que também eu quero salientar, né, Fran, aqui com a gente, é o seguinte: muitas vezes a criança não come e a mãe, o pai, enfim, o familiar, usa uma estratégia muito comum, né, acredito que você já deve ter ouvido também, da TV, do celular, do tablet, do brinquedo, da distração. E isso faz realmente com que a criança, nesse processo de aprendizagem, não aprenda a comer. Porque ela às vezes nem tem noção do que ela está comendo. É alguém colocando, né, uma colher na boca dela, ela só está fazendo o ato de engolir. Ela não sente sabor, ela não sabe o que é, ela não conhece aquele alimento. Então, durante a introdução, é muito importante que a consciência da criança esteja voltada para o momento de se alimentar, que ela não tenha outras distrações para que ela possa realmente aprender aquilo. E assim como também a gente orienta muito a manipular, né? Eu sei que às vezes, suja, né? É ruim. Dá aquela bagunça. Exato, mas é importante para a criança sentir, né? Ela tá aprendendo. Então, como que é a textura de tal alimento? Bota na boca, volta, né? É um momento realmente de muita paciência essa introdução, né? Onde a família precisa ter muita paciência, que a criança vai aprendendo aos poucos, né? Algo rápido, né? Assim como a distração, a gente também pode trazer, né, um exemplo, que é a recompensa. Isso é uma coisa muito complicada que acontece, né? Que os pais acabam, se não comer, não vai jogar bola. Se comer, vai poder comer o doce, né? Então, a recompensa durante essa fase de aprendizagem da criança é muito complicado por dois sentidos, né? Eu sempre digo que a criança ela aprende duas coisas com isso. Que comer verdura, fruto é algo que tu não comeria se tu não fosse subordinado a isso, né? Se não fosse obrigado. E que primeiro tu tem que ter a dor para depois o prazer. Então, acaba que junto desse comportamento todo da criança, ela acaba aprendendo outras coisas que não são benéficas para a vida dela, né? Sim, e a questão que tu falaste do doce, né? Quando que realmente a gente pode liberar o doce para a criança? Isso é algo bem complicado, né? Muitas famílias já, logo na introdução, já tem essa coisa pelo doce, porque é algo que é gostoso, né? Temos que admitir, é um alimento bom, que nos dá prazer, mas é algo que a gente tem que ter muito cuidado, porque uma introdução antecipada, né, desse doce, e eu digo antecipada, então, até os 2 anos, o ideal é que ela não tenha acesso, né, ao açúcar como um todo, né, não só a alimentos doces, mas a alimentos açucarados, pela questão do desenvolvimento do paladar dela. Quanto antes eu introduzir algum tipo de alimento doce, o paladar doce ele já é, né, mais aguçado, vamos dizer assim. Então já é mais fácil a gente ter essa papila gustativa mais aguçada. Então quanto antes eu desenvolver, mais preferência por doce eu vou ter. E aí eu vou ser aquele adulto desesperado por doce. Exatamente. Os adultos desesperados por doce geralmente foram crianças que foram introduzidas a esse alimento com mais antecedência, né? Então, quanto a gente pode dizer e afirmar com toda certeza, né, que quanto mais nutritiva e saudável a alimentação nos 2 primeiros anos de vida, um adulto mais saudável é o que a gente vai ter. Exato, não só saudável em relação à palavra em si, né? Ele vai ter uma qualidade de vida melhor. Ele vai ter menos propensão a doenças, né? Não vai estar exposto à obesidade. Então, isso também é uma coisa muito importante que a gente tem que pensar aqui. Uma criança onde ela tem uma introdução alimentar de forma saudável, eu digo no contexto como um todo, ela vai ser um adulto com certeza mais saudável e menos transtornado, né? Que hoje o que a gente vê muito é adulto com algum distúrbio de alimentação, algum transtorno da alimentação, que com certeza ocorreu durante a introdução, né? E por fim, né, acho que uma coisa que eu quero muito deixar claro também, para a gente discutir, enfim, o pessoal pensar sobre isso, é a questão da quantidade da alimentação. Hoje tem muitos estudos trazendo que um adulto obeso, ele geralmente comeu mais do que ele necessitava lá na infância. E às vezes é por essa ansiedade, né, da família de tem que comer até o final e tal. Então é importante que a família, ela define o que a criança vai comer, né? Ela que expõe, ela que compra, ela que dá para a criança. Mas a criança define o quanto ela vai comer. Então, trabalhar essa saciedade desde o início faz também que lá na fase adulta a gente não tenha, né, esses problemas de distúrbios. Então, não forçar a criança a continuar comendo, mesmo quando ela diz que dá sinais de que ela não quer mais. Exatamente, todos nós temos saciedade, né? Então vamos respeitar a saciedade dessas crianças e essas crianças se alimentarem de forma consciente.
Então, em nome do projeto Care Time, eu gostaria de te agradecer e para te levar um pouquinho da nossa ideia, do nosso gostinho de Care Time para casa, a gente gostaria que tu recebesse o nosso presente, né? Levar essa xícara para lembrar da gente. E muito obrigada. Que legal, fico muito feliz com o convite, né? Espero que o projeto continue um sucesso, né? Acho que é algo que traz muito conhecimento para as pessoas, né? E contem comigo para o que precisarem. Obrigada.